Chega mais na Rádio Pop. Chega mais! Hoje é quarta-feira, toda quarta a gente recebe visita aqui no estúdio da Pop. Hoje estou recebendo aqui a doutora Mayara Siqueira. Boa tarde, doutora. Tudo bem? Seja bem-vinda. Oi, Friozinho aí. Boa tarde, tudo bem? Muito friozinho, né? Tá complicado, né? Meu Deus do céu. Mas pelo menos eu vi que a chuva vai dar uma trégua, tá? Tava vendo a previsão do tempo aqui, vai dar uma melhorada a partir de amanhã. Só nublado. Notícia boa pra quem tem criança. Ó, exatamente. Eu tava vendo, inclusive, isso nas redes sociais, a diferença, né? Quem não tem filho e quem tem filho. Quem não tem filho fala que aproveita mais o inverno, né? Aquela coisa, eu vou ficar juntinho, vamos ficar abraçados. Aí quem tem filho, nariz escorrendo, preocupação com a criança. Pois é, eu amava o inverno até ser mãe. Olha aí. Eu já nem tenho filho, mas não sou muito fã do inverno, não. Prefiro o sol. Doutora, é o seguinte, estamos recebendo hoje aqui, né, a doutora Mayara Siqueira, ela que é especialista em ortodontia, aparelhos, fundou a Clínica Siqueira em janeiro de 2016, né, com o esposo dela, o Daniel Martins, e a gente vai falar hoje sobre a diferença entre prótese dentária, doutora. Uma coisa que eu vejo muita gente falando, parece que quanto mais idade as pessoas têm, não sei se você tem essa visão no seu consultório, mas tem muita gente que parece que quer deixar de cuidar dos dentes, né, quer deixar de cuidar da saúde, porque às vezes fala assim, eu já tô velho, não preciso mais disso. Às vezes fala assim, já casei, já tenho namorado, enfim. A pessoa pensa pelo lado estético. Mas faz toda uma diferença na vida da pessoa, né? O cuidado com a saúde bucal, né? Eu acho que ao longo da idade, quando a pessoa ela vai se acomodando, né, com aquilo. Então ela vai acostumando com o problema e vai tornando parte da rotina dela. E ela até esquece como é ter uma vida boa com todos os dentes na boca. Exatamente, muito importante, né? Porque aquilo, às vezes você deixou com essa coisa de esquecer, de não querer cuidar da sua saúde bucal, você deixou de comer coisas que você mais gostava, né? Deixou, às vezes, a pessoa tá deixando de sorrir pra foto, a autoestima dela tá lá embaixo. Então, hoje vamos falar sobre diferenças entre próteses dentárias. E você pode participar aqui no 12-3108-9090, pode mandar a sua pergunta aqui pra doutora Mayara, tá bom? Lembrando que a Clínica Siqueira foi premiada em 2018, 19 e 20 como a melhor clínica da cidade, né? Uma pesquisa de satisfação dos clientes, não é isso, doutora? É isso mesmo, a gente foi contemplado, né, com essa premiação, né, de melhor serviço da cidade, então é bastante gratificante, né, pra gente como profissional poder passar por isso. Exatamente, dá mais credibilidade ainda pra você que tem medo, né, porque às vezes a pessoa tem muito medo de ir na clínica, falar, tenho receio, tenho algum tipo de trauma, mas você vai ser muito bem atendido lá na Clínica Siqueira, não é isso, doutora? Na verdade a clínica tá com o nome doutora Mayara Siqueira, doutora, né? Mayara Siqueira, me perdoa. É o meu nome mesmo. Culpa então, minha, culpa imagina. minha. E sim, a pessoa, infelizmente, a gente recebe muitas pessoas já traumatizadas, né? Infelizmente passaram por algo inadequado ao longo da vida, ou então dor, ou então o trauma já vem de pai para filho, né? E a gente acaba reabilitando essas pessoas lá. Exatamente. E aproveitando então, já vamos começar com as perguntas aqui. Quais as opções para uma pessoa que perdeu os dentes, né? Porque tem a questão do implante, mas tem também a prótese móvel, não é isso? Isso, a gente tem que pensar, quando as pessoas, na verdade, quando a pessoa perde o dente, né? Se ela perdeu todos os dentes da boca ou se ela perdeu alguns dentes específicos. Se foi todos os dentes da boca, daí a gente entra já na parte da prótese total ou da prótese protocolo. Que daí tem a diferença entre as duas, né? E também tem, no caso das pessoas que perderam parcialmente, né? Tem como a gente substituir ou com implante unitário ou com uma prótese parcial removível também, que de tirar e pôr. Mas aí, no caso, isso é uma avaliação odontológica que vocês fazem, né? Ou a pessoa, no caso, ela pode... não, prefiro que tire tudo. Existe esse tipo de coisa? Ou é o que você recomenda, que é o mais importante? Né? Geralmente a pessoa chega lá, né? Achando que às vezes não tem solução e tem. Ou às vezes acha que tem solução e não tem mais. Entendi. Então, realmente precisa de uma avaliação, os exames certinho, pra gente fazer um diagnóstico, um planejamento certo. Eu imagino que deve ser muito gratificante, né, doutora? Porque às vezes a pessoa acha que... Às vezes a pessoa acha que acabou, assim, a questão do dente dela, que ela não vai mais ter opções, que ela vai ter que trocar todos os dentes, mas aí quando você traz uma opção nova, eu tenho certeza que isso já muda ali até o semblante da pessoa, né? Deve ser muito importante isso, né? Sim, eu acho que o mais gratificante é pegar aqueles casos que a pessoa já passou por outros profissionais, e o profissional... chegou a limitar, né, o planejamento, e a gente consegue com os exames certinho,
com os outros profissionais que trabalham com a gente também, entrar num diagnóstico, num planejamento adequado e até realizar o sonho dessa pessoa. Aproveitando, já que a gente falou aqui que a Clínica Maiara Siqueira tem essa credibilidade, né? 2018, 19, 20, a melhor clínica da cidade. Você tem alguma dica, doutora? Porque às vezes a pessoa chega no consultório do dentista e ela não. E assim, a condução normalmente é o dentista que vai conversando, o ortodontista vai perguntando o histórico da pessoa. Mas para a pessoa se sentir mais confortável, você acha que tem alguma dica de informações que ela deveria passar? Falar exatamente tudo que ela já fez de procedimento, que às vezes a pessoa já passou em vários outros profissionais, mas ela tem vergonha de falar isso, ou ela tem algum receio. Acho que jogar a real é mais importante, né? Falar, já passei por isso, já fiz isso, e eu quero uma opção nova, não é isso? É isso, com certeza. Quanto mais informação a gente tem, né, melhor a gente chega no diagnóstico. Tem muitas pessoas que chegam lá mais fechadas, que nem você falou, né? Uhum. E às vezes não falam toda a informação que deveria falar, ou muitas vezes esquecem. E então, eu como profissional, né, eu sempre faço as perguntas também, né, para poder ajudar essa pessoa que às vezes chega um pouco constrangida ou então com vergonha, esquece, para poder ela se abrir e a gente conversar da melhor forma possível. Com certeza. Hoje estou recebendo aqui a doutora Maiara Siqueira, ela que é a representante nossa aqui, né? A pessoa por trás da Clínica Maiara Siqueira de ortodontia. E tem perguntas já, viu, doutor? O pessoal participando aqui, sempre que a gente comenta sobre esses assuntos de saúde, né? Principalmente saúde bucal, muitas pessoas vêm e perguntam qual que é a frequência ideal para você ir no dentista. A Carol de Cruzeiro, por exemplo, ela falou, fui no começo do ano, fiz limpeza, o dentista falou que tá tudo certo. Pergunta para a doutora qual a frequência correta. Mesmo estando tudo certo, tem um período específico, doutora, para ir no dentista? Joia, Carol, se tá tudo certo, né? Se você não tem problema gengival, problema periodontal, o correto é vir a cada 6 meses no dentista pra gente ver se tá tudo andando conforme a gente espera mesmo. O que seria? O periodontal seria o quê? Problema periodontal são pessoas que têm problema ósseo, então se não fizer a limpeza regularmente, geralmente pessoas que têm esse problema precisam vir com um tempo menor de antecedência, né? Para poder estar cuidando desse problema da melhor forma possível. Como não é o caso dela, de 6 em 6 meses. No caso, problemas ósseos seria, por exemplo, a questão do maxilar, esse tipo de... Não, na verdade, quando a gente tem várias fases de inflamação da gengiva. Então, por exemplo, a pessoa não cuida. Começa com uma sujeirinha, se a sujeirinha vira um tártaro, o tártaro ele começa a aumentar e pegar a parte, além da parte gengival, a parte óssea. Nossa, e começa a afetar o apoio, né, desse dente. Então, ele não tem mais onde se fixar e acaba a pessoa tendo problemas. Dá pra evitar tudo isso passando fio dental? Porque eu pergunto isso porque eu sei que tem muita gente que não gosta, né? Tem preguiça de passar fio dental, né? Então, o ideal é passar fio dental, escovar bonitinho todos os dias, né? Lembrando também que esse problema pode ser de origem genética, né? Entendi. Então, o cuidado redobrado sempre, né? Pra evitar. O Fernando aqui, eu falei sobre o fio dental, o Fernando falou aqui, é normal sangrar bastante quando tem que passar o fio dental? Esse sangramento significa que tá suja a gengiva ou faz tempo que a gente não passa? É normal esse sangramento, doutora? Geralmente esse sangramento significa inflamação. Então a gengiva é um tecido muito sensível. Se você passa fio dental bonitinho a vida inteira, deixou de passar um dia, no outro tá inflamado. Caramba, sério? Sério, então é fundamental passar todo dia bonitinho, sem falhar daí não tem problema. Uma vez ao dia já é suficiente ou mais vezes ao dia? Olha, uma vez no dia é obrigatório. Obrigatório, certo. E se puder mais melhor, vezes. Né? Então, gente, usem fio dental, tá? Que dá pra você evitar várias coisas aqui, como a doutora Maiara Siqueira contou pra gente. A gente vai falar sobre prótese também hoje aqui, que é o nosso tema principal do dia. Eu queria perguntar pra você, doutora, qual que é a diferença entre prótese, a total móvel, dentadura, fixa sobre implante? Quais as diferenças de prótese? Inclusive, eu fiquei sabendo que eu fiquei sabendo, ótimo. Você me disse aqui no intervalo, a gente estava conversando, que tem uma que dói pro resto da vida, né? Que é aquela que é móvel, não é isso? Geralmente a prótese móvel, o paciente ele costuma acostumar com a dor, né? Porque ela é uma prótese que é um pouquinho difícil acostumar. Na verdade, assim, quando a gente perde o nosso dente natural, nada mais é como antes, Entendi. Né? O implante é o que mais se assemelha ao dente natural, de forma fixa. Então,
É como se a gente estivesse comparando um carro popular com um carro melhor. Entendi. Desculpa, você perguntou sobre a prótese, né? Na verdade, então, é que culpa minha, que eu me enrolei aqui, porque eu Não, tava peraí, curioso, vou- eu tava curioso com essa questão da dor, né? Porque você me falou no intervalo aqui que a prótese móvel, ela tem essa questão da dor que pode ser pro resto da vida e a pessoa vai acostumando. Mas a minha pergunta inicial era qual que é a diferença da móvel, né? Total móvel, a dentadura. A dentadura é diferente da total móvel, é isso? Não, na verdade, a total móvel e a dentadura é a mesma É a coisa. mesma Quando a coisa? gente fala de total, é porque pega todos os Entendi, dentes. Então, entendi. ela é móvel, é uma dentadura, né? Que você estava me perguntando em relação à dor, que é o seguinte, a prótese, ela tanto a parcial, que pega parcialmente os dentes Uhum, que perdeu, quanto a total, no caso da móvel, entendi. ela precisa. Ela é feita sobre a gengiva em si, né? E essa gengiva tem um desenho. A gente vai fazer da melhor forma possível para poder se adequar a esse desenho gengival da pessoa, mas às vezes quando a pessoa morde alguma coisa mais durinha, ela cutuca de um lado, Ah, entendi. às vezes abaixa do outro. Então o paciente ele vai se adaptando e se acostumando com ela, né? No caso das pessoas, por exemplo, que ela não tem todos os dentes, aí ela usa a total, que é a dentadura total, que você falou. Isso. Mas aí como que funciona? Como é que tem... você disse que tem esse desenho que é feito. Ela encaixa perfeitamente? Tem que ter aquela cola específica? Como é que funciona para ela ficar fixa? Isso, como que funciona? O paciente, por exemplo, chega hoje lá pra gente querendo fazer uma prótese total. Uhum. Então, é feita a moldagem. Com essa moldagem, a gente consegue copiar perfeitamente os detalhes da boca. Daí, depois é feita uma moldeira individual para essa pessoa, que daí é feita uma nova moldagem com material mais específico para copiar ainda mais os detalhes, para ela ficar o mais justa possível. Uhum. A prótese total, ela para na boca com aquela teoria do adesivo, como se você estivesse lavando 2 copos iguais na pia e um gruda no outro. Ah, entendi. Exatamente o que acontece na boca. E aí ela encaixa perfeitamente e ela cria como se fosse um vácuo ali, né? Ela fica Isso, presa. Exatamente. Lembrando que se a pessoa, por exemplo, hoje fez ela e amanhã emagrece, ela afrouxa. Dá diferença? Dá diferença. Caramba! Mas aí tem por exemplo, uma quantidade de peso que a pessoa pode emagrecer, um exemplo. Ou qual que é como que a gente mede isso? Ou só quando a pessoa sentir que tá diferente Isso, mesmo? a pessoa mesmo chega e fala, olha, doutor, eu perdi muito peso e tal, mudei meu hábito e tal, e realmente tá caindo. Daí por isso que a gente sempre indica o implante, no caso o protocolo, né, que não acontece esse tipo de coisa. Caramba, eu juro que eu não sabia dessa. Então dá até pra gente perder peso, mexe até com a nossa estrutura da gengiva, né? Mexe sim. Caramba, novidade pra mim, vivendo e aprendendo, né? Doutora, é o seguinte, tem um pessoal perguntando aqui, a gente tinha falado sobre essa questão da diferença, né, da dentadura móvel para o implante fixo. Muitas pessoas falando aqui, como é a melhor opção para escolher, que aspecto deve ser levado em consideração? Eu acho que esse da perda de peso já é um pra gente levar em consideração, né? Sim, já é algo para levar em consideração. E também se você gosta de sentir bastante sabor dos alimentos, né? Porque a prótese total, ela pega o céu da boca. É uma prótese que, dependendo do que você comer, por exemplo, você tem o hábito de mastigar só do lado direito, você come só do lado direito, ela solta o lado esquerdo. Então, com o protocolo, isso não acontece. O protocolo, ele não tem o céu da boca, ele é fixo por meio dos implantes. A pessoa consegue escolher certinho a cor, formato, posição do dente para chegar no resultado final bacana. Então dá diferença até no gosto da comida, é isso? Dá, porque, querendo ou não, quanto mais tecido a gente tem, isso interfere no sabor dos alimentos, né? Na verdade, o que dá mais sabor aos alimentos é a língua, né? A língua em si que dá sabor. Só que a textura, você não sente, porque entendi. vai estar tampado. Porque aí, no caso, seu céu da boca vai estar como se fosse... Tá coberto ali, né? Tá tampado. E aí você não tem como sentir todo o gosto total do alimento. No caso, existe a possibilidade, então, da pessoa fazer a questão da prótese, aliás, do implante
mesmo sem ter nenhum dente na boca. Isso, tem a possibilidade, sim. O que a gente tem que ficar sempre alerta é o seguinte, tem pacientes que chegam lá para mim que eles já usaram a prótese durante anos da vida, por exemplo, faz 20 anos que eu tô com essa prótese móvel. Eu quero hoje colocar um protocolo, daí a gente vai fazer os exames certinho para ver se ainda tem o osso disponível. Porque quanto mais tempo a gente passa depois que perdeu os dentes, esse osso ele vai perdendo. Ele vai regredindo, isso? Vai. Caramba. Já teve casos que não tinha mais osso. Eu já vi outros dentistas falando que existe a possibilidade do enxerto, né? Que você coloca ali. Mas imagino que para a boca toda não deva ser uma tarefa muito simples, né? Na verdade, o enxerto ele também é limitado. Então tem casos que é possível sim fazer enxerto e tem casos que nem enxerto mais é possível. Daí a gente já entra para aqueles implantes desigomáticos. Se for a parte inferior, já não tem nem mais o que faça, sabe? E aí, no caso, por exemplo, depende da idade, depende do estilo de vida da pessoa ou não? Qualquer pessoa que perdeu aquele dente ali, a ideia é que vai regredir a parte óssea naquela parte da gengiva, é isso? Não, na verdade, isso varia de indivíduo para indivíduo, Entendi. né? Então, pode ser que uma pessoa tenha perdido e a outra não. Depende mesmo do... Entendi. Mas é que pode acontecer, né? Pode. Depende da saúde da pessoa. No caso da dentadura, tem um ouvinte que tá falando aqui, tinha perguntado, até sumiu, porque tem muita mensagem aqui, eu tô tentando responder todo mundo, ver todo mundo aqui. Não vou lembrar o nome agora, mas ele tinha perguntado a questão da troca, né? Você falou, às vezes o paciente fica muito tempo com a mesma dentadura, por exemplo. Mas existe um mínimo de tempo que ela deva trocar, mesmo que esteja encaixando bem ainda? Então, se estiver encaixando bem e tiver com a parte estética legal pro paciente, não tem necessidade de trocar. Às vezes, só fazer uma limpeza nela já tá adequado. Entendi. Você pode participar aqui no 12-3108-9090. Manda mensagem pra gente aqui, tirando a sua dúvida. Estamos recebendo hoje aqui a doutora Maiara Siqueira, da Clínica Maiara Siqueira. Ortodontia para você aqui, aparelho, implante, prótese móvel, também tem o protocolo, né, doutor? O protocolo é quando tem um implante fixo, é isso? Isso, o protocolo é quando a pessoa não tem nenhum dente, né? E a gente reabilita ela com 5 a 6 implantes na boca, né? E eles repõem toda a parte de cima ou de baixo da boca. Mas aí não é, como você falou, não é um por um, né? São peças, é isso? Na verdade, eles... Na verdade, não é um por um, né? O unitário que é um por um. Entendi. Quando a gente fala de protocolo, né? São 6 implantes e todos os dentes em cima desses 6. É feita uma barra e essa barra prende todos os dentes. Entendi. Feita uma barra. Interessante, ó. Uma pergunta aqui também que tinha um ouvinte tinha mandado, acho que foi o Rafael de Pindamonhangaba. Como é que cuida de cada prótese? A durabilidade você já falou, né? Varia também de acordo se a pessoa às vezes está perdendo peso, aí se ela não estiver encaixando bem. Mas a questão do cuidado diário com a prótese, por exemplo, a dentadura, como é que funciona? A pessoa tem que tirar todo dia, ela tira para escovar, ela pode escovar na boca, tem algum líquido que ela possa colocar? Isso sempre vem em filme, né? Ali o pessoal coloca, vai dormir, tira a dentadura, coloca num copo do lado da cama. Isso é real ou... Na verdade é real, tem até produtos que vendem na farmácia, né? Tipo o Corega Tabs, ele é efervescente, coloca na água, coloca a prótese junto, ele ajuda nessa limpeza, né? Entendi. Mas às vezes se a pessoa conseguir escovar de maneira adequada a prótese também, ela é eficaz. Entendi. E agora já pro protocolo, a gente orienta comprar um irrigador bucal. Ele é como se fosse um jatinho de água, né? É um jatinho de água. É parecido com aquele que a gente usa quando a gente vai na sua clínica, por exemplo, faz a limpeza. É parecido com aquele? Isso. Entendi. Isso mesmo. Daí esse jato ele consegue alcançar as partes que a escova não alcança, já que o protocolo é fixo. Só quem tem protocolo pode usar? Qualquer pessoa pode usar? Não, qualquer pessoa pode usar. Eu me interessei. Eu gosto daquele jatinho. Eu gosto de quando eu vou no dentista e tem esse jatinho no meio da gengiva, assim, parece que limpa mais, né? Parece que... dá uma sensação de refrescância maior, né? Exato. Mas é com água mesmo? No caso desse que a pessoa compra pra usar em casa, é com água mesmo, né? Entendi. Só que ela pode estar usando junto com o bochecho. E aí ela encontra em qualquer farmácia ou tem que ser um local específico para encontrar? No Mercado Livre, farmácia, geralmente encontra. Casas Bahia, essas olha só. lojas. Fica a dica, então. Como que é o nome, doutora? Irrigador bucal. Irrigador bucal. Tem de várias marcas. Várias marcas. Então você tem, no caso, o protocolo, né? Ou às vezes, no meu caso, sou curioso.
gostaria de experimentar, você pode procurar na internet aí. Conta pra gente qual que é o arroba do DRA, não é isso? @DRA.MaiaraSiqueira. Exatamente. Então você pode entrar também, @DRA.MaiaraSiqueira. Estamos falando hoje sobre prótese, né? Prótese móvel, implante, dentário. E eu comecei o programa, doutora, comecei a entrevista, no caso, falando sobre essa questão das pessoas se cuidarem, de não terem medo de ir no dentista, né? Que é importante se cuidar, saber como é que tá a sua saúde bucal. Até teve uma ouvinte aqui, a Carol, falando que vai a cada 6 meses no dentista para saber se tá tudo certo. E aí fica a minha pergunta também. Essa questão da prótese. Quando que é necessário fazer uma prótese de fato? Às vezes pode ter uma pessoa que ela não tenha, por exemplo, um dente do fundo, que não incomoda ela ali na frente. Isso pode fazer diferença no jeito dela mastigar, dela comer, dela viver a vida dela? Ou, sei lá, ela não vai fazer diferença se ela perder esse dente? Como é que funciona? Eu sempre falo pro paciente que um dente sempre faz diferença. Uhum. Então, mesmo que seja você perdeu um de baixo, o outro de cima, ele desce para o espaço vazio, os do lado costumam tombar para esse espaço, então gera um problema que às vezes a pessoa não tá esperando por conta de um dente só. Então, o ideal é perder o dente e já procurar um profissional para poder cuidar da saúde da boca, né? Exatamente, não deixar passar. Eu lembro que eu já tive um caso alguns anos atrás, eu tive um canal. E eu nem morava aqui, eu morava pra São Paulo ainda. Tive um canal e aí depois ele quebrou, o dente quebrou no meio. E eu fiquei tão triste assim, porque o dente quebrou, porque tive que fazer uma prótese pro fundo aqui. E a sensação que eu tive foi meio de luto, assim, sabe? Porque eu fiquei assim, caramba, perdi um dente, sabe? As coisas... Mas depois, graças a Deus, eu recuperei, tudo certinho, fiz uma prótese aqui no fundo. E aí deu mais qualidade. Mas no momento que eu perdi, eu fiquei um tempo sem... E aí... Realmente parecia um membro fantasma, sabe? No fundo, assim. Causa estranheza, né? Você vai morder e não tem nada ali, é esquisito, né? É bem estranho. E foi bom que você mencionou o canal, né? Geralmente isso acontece porque o dente de canal já é um dente fragilizado, né? Entendi. Ele já perde a estrutura que a cárie corrompeu, né? E também perde a questão do núcleo do dente, que o dentista precisa ter acesso àquelas raízes. No caso, a pessoa, quando ela faz o tratamento de canal, ela tem que ter um cuidado redobrado, né? Com o dente dela, né? Sim, tem que evitar comer alimentos muito duros, né? Pra não acontecer esse tipo de fratura. Tá sempre no dentista pra ver se não tá tendo infiltração, fazendo raio-x regular. Aproveitando isso, doutora, tem algum tipo de alimento que a pessoa que tem, por exemplo, ou prótese ou a dentadura, que ela deve evitar ou ela pode comer qualquer coisa? Olha, a princípio pode sim estar comendo, só que coisas muito duras que a gente sabe que pode quebrar até o próprio dente natural, é bom comer com cautela. Então, por exemplo, um torresmo, se tiver muito duro... Bom, hein? Exatamente, se tiver muito duro, vamos comer com cautela, porque pode causar um problema. Eu vejo muita gente falando do milho de pipoca, que às vezes aquele milho que não virou pipoca, né, que você tá comendo, sei lá... Gente, esse milho joga fora. Olha aí, então aproveita, então toma cuidado. Tem algum outro alimento que você fala assim, ó, é bom evitar... Olha, eu acho que esse milho foi bem lembrado. Esse é o campeão, né? Caiu que nem uma luva. Eu já vi gente falando que às vezes, até comendo maçã, às vezes já aconteceu, mas aí é até um pouco mais macio, né? Não, o que acontece? Geralmente, quando o paciente chega lá, nossa, por exemplo, quebrei o dente comendo banana. Uhum. Não foi a banana, não foi a maçã em si. Muitas das vezes, às vezes, um alimento anterior gerou uma microtrinca. Entendi. E daí terminou de quebrar com esse alimento específico. Até porque você tá ali o tempo todo mastigando, né? Então, sua boca tá trabalhando. Toda vez que você tá comendo, sua boca tá trabalhando ali, né? Então, sim, meio que... Então, às vezes, ele gerou essa microtrinca e aquele alimento específico, na hora que ele mordeu, terminou de quebrar, calhou de ser com aquele alimento. Entendi, foi sabe? Naquele. Aí ele vai pegar a raiva justo daquele alimento. E às vezes nem é o culpado. Às vezes nem é o culpado, né? A culpa é de outro alimento. Perguntando aqui também, tem um ouvinte que tinha mandado uma mensagem, qual que é o custo-benefício, doutora, de cada prótese? Por exemplo, seja a prótese móvel ou o protocolo? Na verdade, a gente tem que pensar no material que envolve essas próteses, tá? Tanto uma quanto a outra tem como a gente fazer ela tanto de resina quanto de cerâmica. A durabilidade da resina é alta, mas da cerâmica costuma ser maior. E aí, por exemplo, na cerâmica ela é mais resistente, mas ainda se não tiver os cuidados necessários, pode... Como o próprio dente. Entendi. Se não tiver os cuidados, pode ter problema. Ou seja, quebrar, ou então
morder alguma coisa indevida e machucar. Então, a gente tem que ficar sempre de olho. Eu já vi pessoas que, às vezes, por conta do dente ser no fundo, o dente que ela vai fazer a prótese, o dente fraturado e vai trocar, a pessoa opta por fazer como eu posso dizer, por um material que não seja tão esteticamente bonito, porque não vai estar na frente. Mas aí, às vezes, isso pode prejudicar também na questão da durabilidade, né? Porque, às vezes, é um material que não é tão... ele não é tão resistente também, não é isso? Sim, geralmente para dente posterior é um dente que recebe bastante carga de mastigação. Então, tudo bem que a gente não leve muito em conta a estética, mas mesmo sendo dente posterior, lá comigo eu faço questão de fazer um dente bonito. O posterior do fundo, né? Isso. E a gente também usa muito para mastigar, coloca muita força nele, né? Sim, coloca bastante força. Na verdade, é ele que tritura, né? Termina de triturar e amassar aqueles alimentos. Então, é importante que ele seja feito de um material bacana para ser durável. Se, por exemplo, a pessoa colocar no fundo um material diferente por exemplo, ela perdeu um dente posterior. E aí na frente também tem um outro dente que ela perdeu. Se ela colocar materiais diferentes nos dois dentes, pode dar diferença na boca? Existe alguma incongruência nesse sentido? Não dá diferença. O que dá diferença é a durabilidade entre eles. Entendi. Provavelmente um vai durar mais que o outro. Entendi. Você pode participar aqui no 12-3108-9090. Estamos chegando aqui no final da entrevista aqui com a doutora Mayara Siqueira, representando a Clínica Mayara Siqueira em Aparecida, tá? Mas ainda dá tempo de você mandar sua mensagem aqui no 12-3108-9090. Manda o seu alô aí. Doutora, seguinte, estamos chegando no final do programa. Antes de ter mais pergunta aqui, vou ver se o pessoal está participando ainda. Queria deixar aqui o microfone da Rádio Pop aberto para você, se quiser trazer alguma informação da clínica, alguma coisa que a gente não falou, se quiser trazer os telefones também, trazer o Instagram, que eu sei que você está transmitindo aí pelas redes sociais, fica à vontade, tá? O microfone da Rádio Pop é seu. E volte sempre que você quiser também. Perfeito. Aliás, mês que vem está de volta também, né? Temos essa Não sei. acredito que tenhamos mês que vem também. Tem uma entrevista mensal com você aqui. Mas enfim, fica à vontade, tá? Deixa aberto aqui o microfone da Pop para você. Joia, perfeito. Queria falar, né, que se caso alguém ficou com alguma dúvida, pode procurar a gente no WhatsApp, no Instagram, que vai ser um prazer poder responder. Vai ser um prazer poder sanar todas as suas dúvidas. Se você tá com medo, pode mandar mensagem também, que a gente faz um pré-atendimento super bacana para livrar você disso, né? Eu vou estar passando um celular nosso, né? O WhatsApp, que é o 12996652101. Telefone fixo 3311-2899. E a gente fica localizado na Avenida Antônio Samar, número 51, no Jardim São Paulo, em Aparecida. Olha só, então aproveita você também, mais uma vez, doutora.dra.Mayara Siqueira, é isso o Instagram? Isso mesmo. E lá também, para você que não pegou todas as informações, lá também tem todas as informações da Clínica Mayara Siqueira, você pode tirar dúvida, você pode comentar nos posts lá da doutora Mayara, para tirar dúvida também, caso você não tenha tirado hoje aqui. Infelizmente o nosso tempo acabou, mas como eu falei, doutora, seja sempre bem-vinda aqui à programação da Pop. Eu tenho certeza que a gente vai conversar mais vezes, tá bom? Tá joia, é um prazer estar aqui sempre. Obrigado, Obrigada pelo convite. seja sempre bem-vinda.